Olá, nessa aula daremos seguimento em nossos estudos sobre fatoração. Então, seguimos aqui na parte 2. Bom, antes de começar a retomar aqui a nossa fala sobre fatoração, eu queria destacar a importância da gente dominar os conceitos já vistos sobre produtos notáveis. Tá bem? Então, se você chegou nesse ponto aqui do curso e ainda não domina muito bem os produtos notáveis, sugiro que você volte nas aulas, tá bem? Dos nossos estudos sobre produtos notáveis, a gente já estudou aí o quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos. A gente já viu esses dois tópicos, né? Então se a gente já estudou bem, já fixou, né? Que se temos aí o quadrado de uma soma de dois termos, na hora que expandirmos isso, teremos o primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Essa memorialização agora vai ser muito útil para a gente, tá bem? E aqui a gente tem uma soma algébrica de três termos. Então, isso aqui é um trinômio. E por que trinômio quadrado é perfeito? Isso significa que esse trinômio ele é resultado do quadrado de algum polinômio, né? E justamente dessa soma aqui. Por isso ele é um trinômio quadrado perfeito. Analogamente aqui, que o quadrado da diferença de dois termos é o primeiro ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Vendo isso em fórmulas, imagino que já esteja fácil. Quem já estudou sobre isso já esteja familiarizado. Agora vamos ver isso aplicado em alguns exemplos. O primeiro exemplo, eu pretendo fatorar esse trinômio aí, y ao quadrado mais 6y mais 9. Será que ele é fatorável? Será que ele é um trinômio quadrado perfeito? Esse termo aqui, olha, seria o primeiro termo. Vamos ver qual que é a raiz quadrada dele, é y. O último termo, a raiz quadrada dele é 3. Então, isso é um forte candidato para ser y mais 3, essa soma elevada ao quadrado, né? Agora a gente tem que observar sempre esse termo do meio aqui. Ele é duas vezes o primeiro vezes o segundo termo. 2 vezes y, 2y, vezes 3, 6y. Bom, ele é justamente o termo central. Então, posso escrevê-lo como sendo y ao quadrado mais 2 vezes 3 vezes y mais 3 ao quadrado. Logo, eu posso, conhecendo essa igualdade aqui, eu posso escrever como a soma de dois termos ao quadrado, né? Esses termos são y e 3. Então, isso é igual a y mais 3 ao quadrado. Seguindo aqui com mais um exemplo, nós temos aí x² mais 10x mais 25. A raiz quadrada de x desse primeiro termo aqui é x. A raiz quadrada de 25 é 5. E agora basta que a gente observe aqui se esse termo central é igual a 2 vezes x vezes 5. Vamos ver? O termo central é 10x. Será que ele pode ser 2 vezes x vezes 5? Pronto, é. Então aqui a gente está de frente aí com um trinômio quadrado perfeito. Ele pode ser fatorado na forma x mais 5 ao quadrado. Para o quadrado da diferença de dois termos, eu coloquei um exemplo numérico aqui, né? Numérico é algébrico que apresenta números, né? Não tem só duas letrinhas e é aquele caso direto, é mais elaboradinho. Então aqui a gente tem 9y ao quadrado. O que é o quadrado da 9y ao quadrado? 3y. O que é o quadrado da 25? 5. Será que o termo central pode ser visto como 2 vezes 3y vezes 5? Vamos escrever. 2 vezes 3y, 6y, vezes 5, 30y. Então, isso aqui pode ser fatorado como o quadrado da diferença de dois termos. 3y menos 5 ao quadrado, né? Se calcularmos aí, se expandirmos aí algebricamente, teremos o trinômio 9y² menos 30y mais 25. Agora, vendo aqui o produto da soma pela diferença de dois termos, né? Lembrando desse produto notável que a gente já estudou, ele resultava nessa expressão aqui, que é conhecida como a diferença de dois quadrados. O produto, né, da soma pela diferença de dois termos é a diferença do quadrado desses dois termos, tá bem?
Então aqui, aplicando diretamente essa ideia nesse primeiro exemplo, né, x² menos 16, a gente tem o seguinte, o x está elevado ao quadrado, né? Então aqui eu tenho x ao quadrado menos... Esse 16 eu vou escrever como 4 ao quadrado. E agora da fatoração, que a gente está vendo aqui, da diferença de dois quadrados, eu posso escrever isso como produto da soma pela diferença desses termos. X mais 4 vezes x menos 4. Então, pronto, fatoramos. Aqui eu tenho uma soma, né, uma soma algébrica, e aqui eu tenho uma multiplicação, né? Logo eu fatorei. Seguindo com um exemplo mais literal, né? Ou seja, só com letras, eu vou mostrar que quando a gente tem aí uma diferença de dois termos, isso é um termo, isso é outro termo, e os expoentes são pares, a gente consegue também fatorá-los. Né? Então aqui, por exemplo, eu vou escrever como x² vezes y² ao quadrado, né? Porque aí eu tenho que esse termo aqui é igual a esse, né? Esse termo inteiro, aliás, né? Que o expoente também conta, menos z elevado ao quadrado. Aí caímos no caso anterior, né? Nesse caso direto mesmo, eu tenho uma diferença de dois quadrados. Então isso aqui é igual ao produto da soma pela diferença desses termos. Então vai ser x² y² mais z vezes x³ y² menos z. Então pronto, fatoramos aí aqui toda essa expressão. Um outro produto notável que a gente viu foi o cubo da soma de dois termos. E aí a gente, já tendo feito os exercícios, deve ter memorizado o que acontece, né, quando a gente expande o cubo dessa soma. A gente tem o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então a gente já deve ter memorizado essa forma aí. Tá? E aí agora resta a gente testar se, identificando aí uma expressão com essa forma aí, se ela pode ser expressa como o cubo de uma soma ou não. Então vamos ver aqui se a gente consegue fatorar essa expressão que está em vermelho aqui, esse nosso primeiro exemplo. Então aqui, o que é o cubo da x²? X. E o que é o cubo da 1? 1. Aí vamos ver o seguinte, se esse termo aqui pode ser escrito como produto de a multiplicação de 3 por x² por 1. Pode. E agora esse próximo termo aqui, se ele pode ser escrito pela multiplicação de 3 vezes x vezes 1 ao quadrado. Eu estou reproduzindo nada menos do que eu quero ver se encaixa nessas formas aqui que eu estou destacando. Né? Então aqui no caso deu, né? Porque 3x² vezes 1 é 3x², 3x vezes 1 ao quadrado é 3x. Então a gente consegue escrever isso daqui como sendo o cubo da soma de x com 1. Então, o cubo dessa soma. Então, fatoramos aí também toda essa expressão. Vou apagar algumas coisas aqui, porque a gente viu tanto o cubo da soma de dois termos, quanto o cubo da diferença de dois termos. Então, eu vou corrigir aqui só os sinais em verde do que muda no cubo da diferença de dois termos. Então, vou dar esse sinal aqui. E o último sinal aqui. Para a gente ver também como fatorar uma expressão que é semelhante a o cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Aqui enquadrei melhor. Então aqui uma expressão onde a gente pode testar, ver se funciona aí, se dá para fatorar. Tá? Vai ter expressão que não vai dar para fatorar, que a regra não vai funcionar para reduzir ao cubo de uma diferença ou cubo de uma soma. Então aqui vamos ver se a gente consegue fatorar
isso, essa expressão aqui, tá? Então, olha só. O primeiro e o último termo são cubos de alguma coisa. 8x ao cubo. O que é o cubo da 8x ao cubo? 2x. Se a gente levar isso daqui ao cubo, a gente volta aqui. O que é o cubo da y ao cubo? O próprio y. Se a gente levar y ao cubo, a gente volta para cá. Ok. Agora vamos testar aqui os termos centrais, né? Esse primeiro termo aqui, né? Central. Será que ele pode ser escrito como 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo? Então, 3 vezes 2x ao quadrado vezes y. Então, aqui 2x, tudo isso elevado ao quadrado vai dar 4x quadrado. E aí, 3 vezes 4x quadrado vezes y vai dar 12x quadrado y. Beleza, esse termo bateu. Agora vamos ver aqui esse segundo termo central. Ele pode ser escrito como 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Lembrando, eu estou chamando de primeiro e segundo termos o primeiro termo, o termo da frente, e o último termo, que é os que vão aparecer ali somados elevado ao cubo, né? Somados ou subtraídos. Então aqui vai dar 6x vezes y quadrado. Bateu. E a questão dos sinais também deu certo? O segundo termo, o sinal menos na frente, ok. E o último termo com menos na frente aqui, ok. Bateu. Então isso pode ser reduzido ao cubo de 2x menos y. Pronto, fatoramos, né? Escrevemos isso aqui como um produto, né? Lembrando, claro, nessa altura não precisaria, mas só para me certificar, né? Quando a gente eleva alguma coisa a um expoente, a gente está multiplicando essa coisa tantas vezes quanto o número do expoente representa, né? Então, 2x menos y ao cubo é igual a 2x menos y vezes 2x menos y vezes 2x menos y. E aí, para finalizar, a gente vai relembrar como fatorar o trinômio da forma ax² mais bx mais c. Né? Então, aí sejam x1 e x2 as raízes da equação ax² mais bx mais c igual a zero. Esse trinômio aqui pode ser fatorado da seguinte maneira, como sendo a, que multiplica x menos x1 vezes x menos x2. Então, aqui para fatorar esse trinômio, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é descobrir as raízes da equação. 2x² menos 4x menos 6 igual a zero. Então, a gente vai ter que descobrir as raízes dessa equação. A gente pode fazer isso de diversas maneiras, né? Já aprendemos aí ao longo do ano passado soma e produto e método de Bhaskara, enfim. Eu vou fazer pelo método de Bhaskara só para fixar, para lembrar, e é um caso que é um método que funciona sempre também. O A é igual a 2, o B é igual a menos 4 e o C é igual a menos 6. Para calcular aí as raízes pelo método de Bhaskara dessa equação, a gente vai usar aqui o delta, né? O discriminante. Ele é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O delta vai ser igual a 16, então mais 8 vezes 6, 48. E aí 16 mais 48 vai dar 64. Então o delta é 64. E aí para achar as raízes dessa equação, né, o x1 e o x2, é aquela fórmula lá, né? O x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. X é igual a menos b vai dar 4, mais ou menos a raiz de delta, né? Se delta vale 64, a raiz quadrada de 64 é 8. Tudo isso sobre 2a. O a vale 2, 2 vezes 2 dá 4. Então aqui a gente tem os valores, né, fazendo essas contas aí de adição e subtração separadamente. x1 e x2, né? São as duas raízes dessa equação. Então 4 mais 8, 12. 12 dividido por 4 vai dar 3. E aqui, 4 menos 8 vai dar menos 4, dividido por 4, menos 1. Tá bem? Então, as duas raízes dessa equação são menos 1 e 3. Logo, eu consigo fatorar esse trinômio
colocando na forma a, que é 2, que multiplica x menos x1, que é 3, vezes x menos o x2, que é menos 1. E aí, isso na forma simplificada, né? Mexendo o máximo possível aqui, vai ficar 2 que multiplica x menos 3 vezes x mais 1. Então, aqui nós temos a forma fatorada do trinômio 2x² menos 4x menos 6. Com esse último exemplo, a gente encerra a nossa aula e, tradicionalmente, ao final da aula, a gente volta aqui no tópico inicial, marca um check aqui no conteúdo visto. Se você gostou do conteúdo, clique aí no botão de curtir. E se for interessante para você, considere compartilhar com algum amigo. Tá bem? Obrigado pela atenção. Até mais.